tenho certeza absoluta que a vontade do Luxemburgo seria fechar o elenco do Corinthians ali, numa sala, pegar o VT desse jogo, aí ser o porteiro em Palmeiras, e falar bem baixinho, né? Pra ninguém, pra não dar alarde. Só pra quem tá na sala ali ouvir falar: olha, é assim que se joga Libertadores, olha. Esse é um time gigante na Libertadores, aprendam com o Palmeiras. Eu tenho certeza, cara, que a vontade do Luxemburgo era essa. Cara, que aula que o Palmeiras deu pro Corinthians sobre como jogar Libertadores, sobre como é ser um time grande, um time gigante em Libertadores, em comparação com um time minúsculo, né? Quando o assunto é Libertadores, cara, o Corinthians é um time mediano para pequeno. E com certeza vai aparecer corintiano aqui nos comentários falando o seguinte: mas e o São Paulo que nem na Libertadores está? Justamente, cara. Ainda bem que o São Paulo nem na Libertadores está. Eu prefiro o São Paulo quietinho ali, Sul-Americana, pô, líder do grupo, tá ali se classificando para as oitavas de finais, ao que tudo indica, vai se classificar. Porque hoje o patamar do São Paulo, por mais que tenha muita tradição em Libertadores, coisa que o Corinthians não tem, mas hoje a realidade do São Paulo é a Sul-Americana. O patamar do São Paulo é esse. Ainda bem que não está na Libertadores, porque o São Paulo não tem nível para estar na Libertadores. O São Paulo ele não tem condições para brigar pelo título da Libertadores. Entendeu? Então, assim, um time gigante como o São Paulo, ele não pode se contentar em participar apenas de uma Libertadores. Ele tem que entrar pensando em título. E hoje o São Paulo não tem condições de entrar numa Libertadores pensando em título, cara. Então tá muito bom ali a Sul-Americana mesmo. Então, assim, é muito melhor do que ficar na situação do Corinthians passando vergonha, porque no começo da temporada, a mídia, né, principalmente a mídia televisiva, falava que o Corinthians era um time postulante ao título da Libertadores, que o Corinthians brigaria por essa competição, Yuri Alberto, Roger Guedes, enfim, Paulinho se recuperando de lesão, Renato Augusto, muita gente falou. E aí ganhou na primeira rodada, né, contra a equipe lá do Liverpool do Uruguai, aí que inflamou mesmo. Aí que a galera comprou mesmo essa ideia de que o Corinthians brigaria pelo título. E aí, a verdade veio à tona, cara. Esse time do Corinthians é uma piada. Esse time do Corinthians, ele não impõe respeito. Principalmente no que diz respeito a Libertadores, cara. Ninguém respeita o Corinthians. E aí na entrevista coletiva o Luxemburgo chega e ele me fala que viu um ponto positivo, né? Um fator positivo esse empate. Porque o time não levou gol. Como que vai respeitar um time desse, rapaziada? Que jogou ali 20 minutos, um jogador a mais, e se defendeu, cara. O Corinthians ele começou a marcar atrás da linha do meio de campo, com um jogador a mais. O Corinthians, o Luxemburgo não teve coragem de mandar o time subir as linhas, marcar a saída de bola do adversário, sufocar o adversário. O Corinthians não chutou uma bola no gol. Nem quando tava 11 contra 11, nem quando tava 10 contra 11, cara. Que piada. Assim, o Palmeiras, ele entrou em campo, já dominando o jogo, e aí ficou com um jogador a mais. Tudo bem, no começo da partida. Mas assim, mesmo quando tava 11 contra 11, era questão de tempo pro Palmeiras fazer o primeiro gol. Tava na cara que o Palmeiras ia vencer esse jogo. O Palmeiras é um time corajoso em campo, ele sobe as linhas, ele mostra atitude, ele mostra a vontade de jogar. Esse time do Corinthians é preguiçoso, cara. É sonolento, os caras correm errado. Olha esse Yuri Alberto correndo, rapaziada. Cara, toda hora ficando impedido. Ele não consegue fazer as principais funções que é dever de um centroavante. Que seria o quê? Fazer o pivô, fazer a parede. Ele não faz isso. Os caras encostam nele, ele já cai. Igual uma manteiga derretida. Sem condições, cara. Aí no meio de campo, o Paulinho volta a se lesionar e esquece. Porra, velho. O Paulinho é um ex-jogador em atividade. Eu acho que ele nem deve voltar mais pro Corinthians. Aí no sistema defensivo, porra, uma defesa confusa pra caramba. O Gil. Porra, o Gil levou um desarme ali, ridículo. A bola tava dominada por ele. O cara deitado, tomou a bola e quase fez o gol, cara. Depois a bola bateu no Murilo, quase foi um gol contra. Um time sem vontade, sabe? Um time sem interesse pelas partidas. Um time sem interesse ali pela vitória. Aí o Luxemburgo vai lá, com um jogador a mais,
E ele vai lá e coloca o Fábio Santos, cara. Vai achar que o Fábio Santos vai resolver o jogo, o Romero vai resolver o jogo. Tá de brincadeira. Então, assim, sem comparação. Eu tenho certeza absoluta que se esse jogo tivesse sido Argentino Júnior e Palmeiras, cara, Argentino Júnior ficando com um jogador a menos, eles iriam marcar sempre atrás da linha do meio de campo, eles iriam pensar só em se defender. Porque, pô, o respeito pelo Palmeiras, né? Os times jogam contra o Palmeiras e os times temem o Palmeiras. Sim, é um negócio absurdo. Os caras iriam ficar atrás da linha do meio de campo, dando chutão, enfim, querendo que a partida acabasse logo. Com o Corinthians não, cara. Os caras não respeitam. O Corinthians não impõe respeito. O Corinthians não impõe moral. O Corinthians não intimida o adversário. Os caras com um a menos e jogando melhor, hein? Parece que eles com um a menos melhoraram, né? Do que quando tava lá 11 contra 11, atacando o tempo todo, criando oportunidade, chegando em linha de fundo, cruzando bola na área, enfim. Olha a diferença, cara. Eu tenho certeza absoluta que a vontade do Luxemburgo seria fechar o elenco do Corinthians ali, numa sala, pegar o VT desse jogo, aí ser o porteiro em Palmeiras, e falar bem baixinho, né? Pra ninguém, pra não dar alarde. Só pra quem tá na sala ali ouvir falar, olha, é assim que se joga Libertadores, olha. Esse é um time gigante na Libertadores, aprendam com o Palmeiras. Eu tenho certeza, cara, que a vontade do Luxemburgo era essa. De chegar e falar isso aí pros seus jogadores. Porque assim, é um time que enoja seu torcedor. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. Que o Corinthians ele não impõe respeito na Libertadores, que ele não intimida os adversários. E a prova disso, rapaziada, é essa atuação bizarra, cara. A prova disso é o treinador do Corinthians chegar e falar que viu um ponto positivo pelo fato de não levar gol. Ou seja, o Corinthians ele tá contente, ele tá se satisfazendo, né, com o fato de não ter levado um gol depois aí de 8, sei lá, 10 jogos. Brincadeira é uma piada, né, rapaziada? É um negócio que, olha, passa do limite, cara. O torcedor corintiano, ele tá certo em se revoltar. O torcedor corintiano, ele passa mal vendo esse time jogar futebol, cara. Aliás, esse time não joga futebol, né? Esse time entra em campo, é um amontoado, é um time ali de jogadores que não sabem o que fazer com a bola, é um time ali de jogadores que se assustam com a presença do adversário e que não consegue impor respeito. Um time totalmente desrespeitado em campo. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.